Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais uma aula. Estou aqui terminando de chupar aqui minha balinha aqui para refrescar minha garganta, para ajudar, né? E nós estamos aí falando nesta nona aula sobre a existência de Deus e sobre o argumento da criação. Estamos na página 43, desde a aula número 1, estudando aí o livro de Maya Pilman, best-seller da Editora Vida, conhecendo as principais doutrinas da Bíblia, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Seria uma espécie de teologia sistemática resumida, este livro aqui, que está completando esse ano 50 anos. Seria interessante, né? 50 anos desde a sua publicação original em inglês, ok? 1970. Tem várias edições já aqui na Editora Vida. Seria interessante a Editora Vida fazer uma edição comemorativa, né? Dos 50 anos desde o seu original. Aí uma dica aí para a Editora Vida, com uma capa diferente. E estamos na página aqui 43. Estou fazendo aqui propaganda para a Editora Vida, não estou ganhando nada, hein? Ok? Mas eu indico esse livro aqui eu já li 2 vezes, irmãos. E estou ali estudando agora com vocês aqui. E estarei lendo ele pela 3ª vez. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um like, deixa aí um joinha, amém? E vamos estudar. Vamos lá. Página 43 vai falar sobre o argumento da criação. A razão argumenta que o universo deve ter um princípio. Todo efeito deve ter uma causa satisfatória. O universo, que é o efeito, deve ter, portanto, uma causa. Consideremos a extensão do universo. Nas palavras de Josh Gray, o universo, como imaginamos, é um sistema formado por milhões e milhões de galáxias. Cada uma delas se expõe de milhões e milhões de estrelas. Perto da extremidade de uma dessas galáxias, a Via Láctea, existe uma estrela do tamanho médio e temperatura moderada, já amarelada pela velhice, que é o nosso Sol. Imagine que o Sol é milhões de vezes maior que a nossa pequena Terra. O Sol, prossegue o mesmo escritor, gira numa órbita vertiginosa em direção à extremidade da Via Láctea, a 19.300 metros por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas, e ao mesmo tempo a própria galáxia gira, qual colossal roda gigante estelar, levando consigo todo o sistema solar, que gira num gigantesco arco a velocidade incrível de 321 km por segundo. Quando algumas seções do céu são fotografadas, é possível fazer a contagem das estrelas. No observatório de Harvard College, viu uma fotografia que inclui as imagens de mais de 200 Via-Lácteas, todas registradas numa chapa fotográfica de 35 por 42 centímetros. Calcula-se que o número de galáxias que compõem o universo é da ordem de 500 milhões de milhões. Você já imaginou? Já pensou nisso? Consideremos nosso planeta pequeno e nele as várias formas de vida existentes, as quais revelam inteligência e desígnios. Naturalmente surge a questão: como tudo isso se originou? A pergunta é natural, pois nossa mente é constituída de tal forma que espera que todo efeito tenha uma causa. Logo, concluímos que o universo deve ter tido uma causa primeira, ou um criador no princípio. Só algumas reflexões, meu amado, você que está aí iniciando seus estudos na teologia. Os cientistas astrônomos dizem que, se o planeta Terra estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, ou um pouquinho mais distante, não haveria possibilidade de ter vida na Terra. Certo? O planeta da nossa Via Láctea mais distante do Sol é Plutão. Um frio que nenhum ser vivo poderia conseguir viver lá nesse planeta. Da nossa Via Láctea é o planeta um pouco mais parecido com o nosso, segundo os astrônomos, seria Marte, chamado de planeta vermelho, né? Só que o Marte tem um problema: não existe oxigênio. Se o ser humano conseguisse chegar a Marte, não conseguiu chegar até hoje, porque os cientistas dizem que a logística para chegar até Marte seria inviável, não haveria condições de abastecimento, ter condições de
ter reservatórios de combustível para que a viagem, né, pudesse chegar até Marte. Então, é uma questão de logística. É muito distante, não haveria possibilidade de levar tanto combustível em algum compartimento para poder chegar lá. Cientistas que dizem que se o homem, para chegar até Marte, só haveria essa possibilidade se houvesse uma espécie de algum lugar onde ele pudesse fazer uma baldeação, digamos assim. Seria a Lua, digamos. Mas enfim, Marte, que é um planeta mais parecido com o nosso, não é possível o homem viver lá, porque não tem oxigênio. Você entende? Se o nosso planeta, no seu sistema de rotação, se ele girasse, né, ao redor do Sol, numa velocidade um pouco mais rápida, haveriam catástrofes tremendas na Terra, que a vida não seria possível. Então perceba, tudo que temos aqui disponível neste planeta, segundo os evolucionistas, aqueles que não acreditam em Deus, os ateus, darwinistas, tudo é coincidentemente certinho para a sobrevivência do homem. Mas nós que somos cristãos, que somos criacionistas, nós entendemos que tudo foi criado justinho, nem mais nem menos, né, para que o homem pudesse viver nesse planeta. Então existe um Criador, é óbvio, que existe um ser inteligente que preparou tudo isso. Nada veio do acaso, né? O Norman Geisler, no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele vai dizer assim: tentar imaginar que o universo, o planeta Terra, surgiu de uma explosão, que do nada a vida, a complexidade da fauna e da flora vieram a surgir por conta do nada, é a mesma coisa que você tentar imaginar milhões de palavras explodindo, escritas, né? Puf, e de repente surgiu uma biblioteca pronta. Uma explosão, milhares de palavras aleatórias espalhadas, fez com que nessa explosão viesse aleatoriamente, casualmente, surgiu uma biblioteca. Ele faz essa comparação, essa analogia, para que a gente entenda que tentar imaginar que tudo que existe de perfeito, a complexidade da vida, foi ocasionado de forma aleatória, de forma coincidente, tudo por ocasião, tudo por acaso. Não. É óbvio, né? Por mais que você tente se esforçar, por isso ele vai dizer nesse livro, né, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que eu recomendo também, que é da editora Vida. Por isso que ele vai dizer que você precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Aí ele diz assim: esse argumento é exposto de modo singelo no seguinte incidente. Presta atenção nessa história. Um jovem cético disse a uma senhora idosa: antes eu criei em Deus, mas agora, desde que estudei filosofia e matemática, estou convencido de que Deus não passa de uma palavra vazia. Bem, disse a senhora, é verdade que eu não aprendi essas coisas, mas como você já aprendeu, pode me dizer de onde veio este ovo? Naturalmente, de uma galinha, foi a resposta. E de onde veio a galinha? De um ovo, naturalmente. A senhora indagou. A seguir, indagou a senhora: permita-me perguntar, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? A galinha, por certo, respondeu o jovem. Ah, então a galinha existia antes do ovo? Ah, não. Deveria dizer que o ovo veio primeiro. Então eu suponho que você quer dizer que o ovo existia antes da galinha. O moço vacilou. Bem, veja bem, minha senhora, isto é, bem, naturalmente a galinha veio primeiro. Muito bem, disse ela. Quem criou a primeira galinha, de onde vieram todos os sucessivos ovos e galinhas? O que é que a senhora quer dizer com isso? Perguntou ele. Quer dizer simplesmente que aquele que criou o primeiro ovo ou a primeira galinha é aquele que criou o mundo, replicou a senhora. Sem Deus você não pode explicar sequer a existência de um ovo ou de uma galinha. E ainda quer que eu creia que você pode explicar a existência do mundo inteiro sem Deus? Temos aqui uma historinha aqui de uma senhora colocando em maus lençóis um jovem cético. Segundo o argumento do desígnio, né?
Diz assim: o desígnio e a formosura evidenciam-se no universo, mas o desígnio e a formosura implicam um arquiteto. Portanto, o universo é a obra de um arquiteto dotado de inteligência e sabedoria suficiente para explicar sua obra. O grande relógio de Estrasburgo tem, além das funções normais de um relógio, uma combinação de luas e planetas que se move ao longo dos dias e meses com a exatidão de corpos celestes, com seus grupos de representações que aparecem e desaparecem com regularidade, igual ao soar das horas no grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu o relógio e que esse objeto surgiu por acaso seria insultar a inteligência e a razão humana. É insensatez presumir que o universo surgiu por acaso, ou em linguagem científica, que surgiu da confluência fortuita dos átomos. Suponhamos que o livro O Peregrino fosse descrito da seguinte maneira: o autor tomou um vagão com tipos de imprensa que uma pá os atirou ao ar. Quando caíram no chão natural e gradualmente se juntaram de maneira a formar a famosa história de Borneo. O homem mais incrédulo diria: que absurdo! E a mesma coisa dizemos nós a respeito das suposições do ateísmo em relação à criação do universo. O exame de um relógio revela que ele tem os sinais de desígnio, porque as diversas peças são reunidas com um propósito prévio. Elas são colocadas de tal modo que produzem movimentos, e esses movimentos são regulados de tal maneira que marcam as horas. Disso inferimos duas coisas. Primeiramente, que o relógio teve alguém que o fez. Em segundo lugar, que o seu fabricante compreendeu sua construção e o projetou com o propósito de marcar as horas. Da mesma maneira, observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo e naturalmente concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o preparou para o propósito ao qual serve. O fato de nunca termos observado a fabricação do relógio não afetaria nossas conclusões, mesmo que já conhecêssemos um relojoeiro ou jamais tivéssemos ideia do processo desse trabalho. Igualmente, nossa convicção de que o universo teve um arquiteto de forma nenhuma sofre alteração pelo fato de jamais termos observado sua construção ou de nunca termos visto o arquiteto. De fato, quando nós olhamos para um relógio, nós entendemos para o quê? Para qual finalidade? Qual o desígnio daquele relógio? Que é marcar as horas. Embora eu e você, se nós abrirmos um relógio, a gente não consegue entender. Caramba, como é que o cara chegou a essa conclusão que botando essas pecinhas aqui, essas engrenagens, né? Essas engrenagens poderiam marcar as horas precisas e tal. Não sei se tu lembra, antigamente os relógios eram de corda, lembra disso? Você dava corda, aí quando tu às vezes ia olhar a hora, ainda criança eu cheguei a usar o relógio de corda. Aí tu via assim, o relógio parado, tinha que dar corda. Procurar saber as horas corretas para dar corda. Hoje em dia os relógios são de bateria e só para de funcionar se a bateria acabar. Isso leva meses, anos, né? Então você já sabe para que serve um relógio. Não é necessário você, olha só, conhecer o relojoeiro que construiu, o engenheiro, e não é necessário você saber necessariamente como é que funciona. Se nós abrimos um relógio agora, a gente não sabe explicar como se dá o funcionamento, as engrenagens corretas ali. Mas você sabe qual é o desígnio, você sabe que um ser inteligente construiu aquele relógio e você sabe para que serve aquele relógio. Então, fazendo essa analogia, necessariamente você não precisa ter visto Deus para crer nele. Necessariamente não é preciso você ter presenciado a criação. Eu não estava aqui na criação e não vi Deus construindo o universo, então não posso provar nada. Necessariamente você não precisa ter tido essa experiência. Porém, com o universo, ao observarmos a galáxia, o universo, o planeta Terra, a complexidade da vida, você observa que, obviamente, um ser inteligente criou tudo isso. Todas as coisas têm um propósito. Você, quando está no ensino fundamental, você deve ter estudado como eu, na parte de ciências, de biologia ali, que existe uma cadeia alimentar, né, no reino animal. Se quebrarmos ali aquela cadeia alimentar, vai prejudicar toda a fauna, não é verdade? Então existe uma cadeia. Cada animal se alimenta de outro, criando um círculo perfeito na cadeia alimentar, sem problema, para nenhuma espécie. Ok? Então, você vê que tudo foi
feito com propósito, com desígnio, inteligentemente. Então, a gente entende que essa mente inteligente, esse arquiteto, né? Essa mente inteligente é a mente divina de Deus, ok? Diz mais aqui. Do mesmo modo, nossa conclusão não se alteraria se alguém nos informasse que o relógio é resultado da operação das leis da mecânica e que é possível explicá-lo pelas propriedades da matéria. Ainda assim, teremos de considerá-lo uma obra de um hábil relojoeiro que soube aproveitar essas leis da física e suas propriedades para fazer funcionar o relógio. Da mesma forma, quando alguém nos informa que o universo é simplesmente o resultado da operação das leis da natureza, somos constrangidos a perguntar quem projetou, estabeleceu ou usou essas leis. Pois uma lei implica um legislador. Não é verdade? Então, se existem algumas leis, por exemplo, a lei da física, né? Eu nunca fui muito fã de estudar física, nem química, né? Mas uma das aulas que eu me lembro, na física, a física ensina que existe uma lei chamada lei da ação e da reação. Se você dá um soco numa parede de 30 quilos, ação, pá! A reação é retornar 30 quilos no seu punho. Você vai sentir essa dor. Ação e reação. Ação, soco. A reação, a dor que volta, retorna esse soco, né? Explicando de forma, a grosso modo, porque eu não sou físico. Ok? Então, nós vemos que se existe uma lei, a lei da gravidade, que Isaac Newton descobriu, né? Aquela famosa história que ele deixou cair uma maçã, ou melhor, ele estava debaixo de uma macieira e uma maçã cai, ele fazendo suas anotações ali de física, aí começou a projetar ali as leis da física, né? Então, se existem leis na ciência física, então isso significa que existe alguém que criou esta lei. Quem foi? Ei, meu amado iniciante na teologia, quem foi? Deus, né? Continuando aqui, temos como ilustração a vida dos insetos. Há uma espécie de escaravelho cujo macho tem chifres magníficos, 2 vezes mais compridos que o seu corpo. A fêmea não tem chifres. No estágio larval, eles enterram-se a si mesmos na terra e silenciosamente esperam na escuridão por sua metamorfose. São, sem dúvida, meros insetos, sem nenhuma diferença aparente. No entanto, um deles escava para si um buraco 2 vezes mais profundo que o outro. Para quê? Para que haja espaço para os chifres do macho se desenvolverem com perfeição. Porque essas larvas aparentemente iguais diferem assim em seus hábitos. Quem ensinou o macho a cavar um buraco 2 vezes mais profundo que a fêmea? É o resultado de um processo racional? Não, foi Deus, o Criador, que impôs naquelas criaturas a percepção instintiva que lhes seria útil. De onde esse inseto recebeu sua sabedoria? Alguém talvez pense que ele a herdou de seus pais, mas um cão ensinado, por exemplo, transmite à sua descendência sua astúcia e agilidade? Não. Mesmo que admitamos que o instinto seja herdado, ainda deparamos com o fato de que alguém teria instruído o primeiro escaravelho chifrudo. A explicação do maravilhoso instinto dos animais acham-se nas palavras do primeiro capítulo de Gênesis. Disse Deus, isto é, a vontade de Deus. Quem observa o funcionamento de um relógio sabe que a inteligência não está no relógio, mas sim no relojoeiro. Interessante, né? Assim, outra coisa também que eu estava até conversando com algumas pessoas essa semana aqui em casa, em relação às profissões. Você percebe? Talvez você desde criança tivesse o desejo, você dizia assim, quero ser caminhoneiro, quero ser enfermeira, quero ser bombeiro. Não, eu quero ser médico. Desde criança, você é da área da saúde, né? Hoje você é da área da saúde. Você desde criança sempre se interessou por essas questões de anatomia, da saúde. O outro, professor de matemática, professor de língua portuguesa. Você desde cedo gostou de ler muito, de saber a origem das palavras. Você é um professor de história, você gostou sempre de ler sobre a história do mundo, as origens, civilizações egípcia, romana, hebreia, certo? Outras pessoas sempre gostaram, você que é mecânico, desde criança você sempre gostou de carros,
né? A primeira coisa que você procurou, poxa, eu vou fazer um curso de mecânica, eu vou aprender, vou estar numa oficina, você ama essa sua profissão. O que eu quero dizer com isso? Eu penso, eu entendo, isso é uma opinião minha, que o próprio Deus, quando nós nascemos, assim como existem algumas características, né? Existem no nosso DNA ali informações que vão revelar, né, as nossas características físicas, como cor dos olhos, cabelo, etc. Eu penso que o próprio Deus coloca em cada ser humano, isso eu penso que na parte imaterial dele, eu penso que Deus coloca em cada ser humano um desejo, esse desejo, essa inclinação para determinadas áreas. Imagine se todo mundo quisesse ser professor. Onde estariam os médicos, os mecânicos, os eletricistas? Imagine se todo mundo desejasse ser enfermeiro. Aonde estariam os eletricistas? Aonde estariam os pintores? Aonde estariam aqueles que cuidam da faxina, os garis? Certo? Por exemplo, na medicina, o sujeito termina a medicina, ele se especializa. Uns têm o desejo de serem ginecologistas. Outros têm o desejo de serem proctologistas. O que faz um indivíduo ter desejo de ser ginecologista? O outro proctologista, o outro oftalmologista, o outro pneumatologista. Enfim, cada um vocacionado para uma determinada coisa. Na opinião minha, eu entendo que, seja crente ou não, Deus coloca esse instinto, essa inclinação em cada ser humano voltado para determinada área de profissões. Imagina, se não houvesse as variadas vocações nos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Seria estranho, né? Imagina se todo mundo quisesse ser cozinheiro, chefe de cozinha. Aonde estariam os motoristas, né? Aonde estariam os bombeiros que resgatam vidas, que apagam incêndios? Isso é uma opinião minha, assim, eu tenho no meu coração isso. Que assim como Deus coloca as impressões, né, da herança do código genético no DNA de cada ser humano, eu penso que também essa inclinação para determinadas vocações, tem pessoas que são muito boas nas artes, então quem é muito bom na área de artes, ela vai gostar da área de humanas, né? Tem pessoas que não gostam de humanas, mas vai se dar muito bem na área de exatas. Tem pessoas que gostam de trabalhar como pedreiro, se você der livros para ela tentar estudar, mas ela gosta da prática, ela gosta de pegar pesado, gosta de subir, de escalar. Então, isso eu penso, gente, que Deus coloca isso, sabe? Imagine se nós não teríamos os especialistas, os médicos especialistas, um cuidando dos olhos, outro otorrino, cuidando do ouvido, da garganta, do nariz, né? As pessoas especializadas para cuidar de cada parte do corpo, pessoas especializadas para cuidar de cada área da vida, né? Isso é tremendo, isso é Deus, né? Deixa eu agora fechar aqui a página aqui, página 47. Diz assim: o Dr. Whitney, ex-presidente da Sociedade Americana e membro da Academia Americana de Artes e Ciências, disse certa vez que um imã atrai o outro pela vontade de Deus, e ninguém pode dar explicação melhor que essa. O que o senhor quer dizer com a expressão vontade de Deus? Alguém lhe perguntou. O Dr. Whitney explicou: como o senhor define a luz? Existe a teoria corpuscular, a teoria de ondas e agora a teoria do quantum. E nenhuma das teorias passa de uma conjectura dos estudiosos, com explicações tão boas como essas. Podemos dizer que a luz caminha pela vontade de Deus. A vontade de Deus, essa lei que descobrimos, sem que a possamos explicar, é a única palavra final. A.J. Peace, cartunista do periódico evangélico Sunday School Times, né? Sunday School Times é a escola bíblica dominical, né? Fala de sua entrevista com o já falecido Wilson Berkeley, perito em microfotografia, que são fotografias do que se vê através do microscópio. Por mais que um terço de século esse senhor fotografou cristais de neve, por mais de um terço de século esse senhor fotografou cristais de neve. Depois de haver fotografado milhares desses cristais, ele observou 3 fatos determinantes. Primeiro, que não havia 2 flocos iguais. Segundo, todos tinham um padrão harmonioso e belo. Terceiro, todos invariavelmente eram hexagonais. Quando inquirido sobre como se explicava essa simetria hexagonal, ele respondeu: de certo, ninguém a não ser Deus sabe, mas minha teoria é a seguinte:
Como é do conhecimento de todos, os cristais de neve são formados de vapor de água a temperatura abaixo de zero. E a água se compõe de 3 moléculas, 2 de hidrogênio que se combinam com uma de oxigênio. Cada molécula tem uma carga de eletricidade positiva e outra negativa, cuja tendência é polarizar-se nos lados opostos. O algarismo 3, portanto, figura desde o início. Olha só, gente, que explicação tremenda. Como podemos explicar esses pontinhos tão interessantes? As voltas e as curvas graciosas e estas quinas chanfradas tão delicadamente cinzeladas, todas elas dispostas com perfeita simetria ao redor do ponto central, perguntou Pace. Bentley encolheu os ombros e respondeu: somente o artista que os desenhou e os modelou conhece esse processo. Sua declaração acerca do algarismo 3, que figura desde o início, fez-me meditar. Não seria o caso, portanto, de o Deus Trino, que modelou toda a formosura da criação, ter rubricado a própria marca da Trindade nessas frágeis estrelas de cristal, de gelo, como quem assina o nome de sua obra-prima? Ao examinar os flocos de neve ao microscópio, vê-se instantaneamente que o princípio básico da estrutura do floco de neve é o hexágono, ou a figura de 6 lados. O único exemplo em todo o reino da geometria em que o raio do círculo circunscrito é exatamente igual ao comprimento de cada um dos 6 lados do hexágono. Portanto, resultam 6 triângulos equiláteros reunidos em um núcleo central em que todos os ângulos são de 60 graus. A terça parte de toda a área num lado de uma linha reta. Que símbolo sugestivo do Deus Trino é o triângulo. Aqui temos unidade, um triângulo formado de 3 linhas em que cada parte é indispensável à integridade do conjunto. A curiosidade impeliu-me agora a examinar as referências bíblicas sobre a palavra neve e descobri, olha, com grande prazer esse termo triângulo inerente na Bíblia. Por exemplo, há 21, 3 vezes 7, referências que contêm o substantivo neve no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento, 24 ao todo. Depois achei 3 referências que falam da lepra tão branca como a neve. 3 vezes compara-se a purificação do pecado à neve. Achei mais 3 que falam de roupas tão brancas como a neve. 3 vezes compara-se a aparência do Filho de Deus à neve. Mas a maior surpresa foi quando descobri que a palavra hebraica para neve é composta totalmente de algarismos. 3. Embora isso não seja geralmente conhecido, o fato é que tanto os hebreus quanto os gregos, por não ter algarismos, usavam letras do seu alfabeto como algarismos. Interessante, né? Bastava um olhar casual de um hebreu, a palavra sheleg, que é a palavra hebraica para neve, para perceber que ela poderia ser lida tanto como 333, quanto como neve. No hebraico, a primeira letra, que corresponde ao som shi, no SH, vale 300. A segunda consoante, o L, vale 30. E a consoante final, que seria o nosso G, vale 3. Somando-as, temos 3, 3, 3. 3 algarismos, 3. Curioso, não é verdade? Mas por que não esperar a exatidão matemática de um livro plenamente inspirado, tão maravilhoso quanto o mundo que Deus criou? Muito se fala a respeito de Deus. Deus, faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Jó 37, 5, 6. Estou aqui há 2 dias inteiros empenhado na tentativa de copiar à mão o desenho que Deus fez, a saber, os 6 cristais de neve, e fiquei bastante fatigado. E como é fácil para ele fazê-lo. Ele diz à neve, e com a palavra, pronto, está feito. Imagine quantos milhões de cristais de neve caem sobre um hectare de terra durante 1 hora. Imagine, se puder, o fato surpreendente de que cada cristal tem sua individualidade própria, um desenho e modelo sem duplicata, nessa ou em qualquer outra tempestade. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir, segundo o Salmo 139,6. Como pode uma pessoa sensata, diante de tal evidência de desígnios, multiplicados por um sem número de variedades, duvidar da existência da obra do desenhista, cuja capacidade é imensurável? Um Deus capaz de criar tantas belezas é capaz de tudo, até mesmo de moldar nossas vidas, dando-lhes beleza e simetria. Me fez lembrar agora uma das questões também da existência de Deus. Como explicar isso? Cada ser humano que já existiu e os que hoje já existem, quase 8 bilhões no planeta Terra, possui uma impressão digital diferente um do outro.
E aí, meu amado estudante, meu amado irmão, cada ser humano que já existiu desde que o mundo é mundo, cada ser humano que existe hoje, são 4 ou 8 bilhões, todos possuíram ou possuem uma digital única. Isso é incrível demais. Outra coisa também, você sabia que o batimento cardíaco de cada ser humano, ele bate diferente um do outro, nenhum batimento cardíaco é igual ao outro? Interessante, né, irmão? Provas e argumento de um Deus tremendo e maravilhoso. Amém? Medite acerca de todas essas coisas que você ouviu, reflita o quão grande é o nosso Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Comente aí se você está gostando das aulas, dá um feedback aí em nome de Jesus. Eu sei que todos que assistiram a primeira aula, nem todos estão acompanhando as demais aulas. Normalmente é 1/3 ou 1/4 daqueles que viram o primeiro vídeo vão assistir todas as aulas. Mas você que está acompanhando, dá um feedback. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e dá um joinha aí. Deus te abençoe. Até próximo vídeo.